Deus só pode operar quando nós reconhecemos áreas problemáticas, e quando nós reconhecemos áreas problemáticas, Ele só pode operar nessas áreas problemáticas que nós reconhecemos. Ele só entra nos quartos que você abre a porta para Ele. Os quartos que você mantém trancado a 7 chaves, Ele vai respeitar. Ele não vai invadir. Ele só vai entrar nos lugares da casa em que você permitir. Ele só vai acessar os espaços do teu coração que você der acesso. Ele só vai mudar o que você reconhecer que precisa ser mudado. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. O profeta Isaías, quando entrou em Isaías 6 na presença de Deus, ele viu o trono maravilhoso, ele viu os serafins e querubins adorando a Deus. E aí sabe o que ele disse? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías se dobrou diante de Deus. Aí ele faz uma oração: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. O serafim sai de diante do trono com uma tenaz, ele tira uma brasa do altar, ele toca os lábios de Isaías, e aí Isaías é santificado. Aí alguém pode perguntar: mas por que os lábios? Por que o serafim veio e tocou essa brasa, com essa brava os lábios? Porque a oração de Isaías reconheceu que os lábios eram impuros. Se Isaías tivesse orado dizendo: sou um homem de olhos impuros, o anjo, o serafim, viria e trocaria com a brasa os olhos de Isaías. Se Isaías orasse dizendo: eu sou um homem de mente impura, o serafim sairia diante do altar com essa brasa e tocaria a mente de Isaías. Agora diz para o seu vizinho: se a sua oração, mais alto, se a sua oração for: sou todo impuro, o serafim te dá um banho de brasa. Deus vai agir nas áreas em que você se abrir, amém? Aplauda o Senhor forte, pois Ele é Deus. Ele só vai agir nas áreas em que você se abrir. Ele só vai agir nas áreas que você reconhecer: sou todo impuro. Então é um banho de brasa, mas Ele vai te santificar. Aleluia, dê glória a Ele, pois Ele é Deus. Amados, essa é uma verdade bíblica incontestável. Deus só age em áreas que nós reconhecemos as nossas fraquezas, que nós reconhecemos os nossos pecados. Jesus ensinou esse princípio. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vindo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu: os sãos não precisam de remédio. Declare comigo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha essa declaração de Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Marcos 2, 15 e 17. Jesus se compara a um médico, a um salvador, e ele fala que o doente é aquele que precisa da salvação. Ele está falando do pecador que precisa do perdão do salvador. Só que quando ele fala a palavra são, para você pode parecer que, poxa, então tem gente que já está tão bem com ele, que não precisa nem de salvação, não precisa nem de médico. Ele veio para o doente. Tem uma casta aí, tem uma classe de pessoas que já está tão firme na fé, tão edificada, tão enriquecida, tão bem, que não precisa de salvação. Só que a Bíblia diz em Romanos 3,10 que não há nenhum justo sequer. E se não há ninguém que possa ser tão justo assim, quem que esses são? Que Jesus diz que não precisa de remédio, que não precisa de médico. O texto não fala de alguém que seja totalmente justo, mas de alguém que, porque acha que é justo, não reconhece a sua necessidade de remédio,
não reconhece a sua necessidade de perdão, não reconhece a sua necessidade de arrependimento, e aí esse não tem acesso a essa salvação. Amados, não há salvação, não há libertação, não há vida com Deus sem arrependimento de pecados, sem reconhecimento de pecados. Não há vida com Deus se você não trabalha com a verdade, se você não é sincero consigo mesmo. Então diga para o seu vizinho de novo, dá uma cutucada nele e diz assim: quando nós reconhecemos o nosso estadinho, nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, recebemos perdão e somos libertos. Amém? Não há mágica, sua vida não vai mudar de nenhuma outra forma se não for por esse caminho. Eu preciso reconhecer o meu estado de pecador, eu preciso me arrepender, confessar pecados, receber o perdão, e aí eu sou liberto, e aí as coisas andam, e aí a transformação acontece. Quando eu desvendo meu rosto, eu sou transformado. Agora, quando eu dissimulo, aparentando ser alguém que eu não sou, aparentando não ter pecado algum, essa transformação simplesmente não acontece, e o meu crescimento espiritual para. O Espírito Santo só vai se manifestar nas áreas em que eu expuser a Ele, de forma sincera, de forma verdadeira. Agora, além de reconhecer as minhas fraquezas diante de Deus, que já sabe, você acha que Deus não conhece as suas fraquezas? Você acha que Deus não conhece os seus pecados? Você pode vestir um véu para as pessoas, mas você consegue esconder através desse véu a sua vida de Deus? Você pode acreditar que esse véu te faz se sentir melhor, mas ele te impede de Deus conhecer aquilo que você faz? Não, de forma alguma. Então, ainda que você reconheça as suas fraquezas, há necessidade de você fazer isso diante dos homens também, porque há uma diferença entre confessar os pecados a Deus, confessar as fraquezas a Deus e confessar os pecados aos homens. Há uma diferença aí. Aprende isso, que isso é bastante importante. Quando você confessa o seu pecado a Deus, você recebe perdão. Amém? O confessar a Deus te dá o perdão. Só que a cura, declare a cura. A cura vem com a confissão de pecados aos homens. A Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Opa, confessai os pecados uns aos outros para serdes curados. Quando houve a reforma protestante, no zelo de restaurar verdades bíblicas abandonadas pela igreja, a reforma levou a igreja de um extremo para o outro. Aí já era como se o homem não precisasse confessar mais nada uns aos outros, para os outros. O apóstolo Tiago está falando sobre nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Isso não fala de uma confissão vertical, mas de uma confissão horizontal. Quando nós confessamos a Deus, Ele perdoa. Só que quantas pessoas recebem o perdão, mas não são curadas? Cai naquela mesma desgraça de vício, se sente enojado, se sente revoltado consigo mesmo, se sente sujo. Aí ele pede perdão para Deus, Deus perdoa, ele se arrepende, ele se quebranta, mas daqui a pouco ele está caindo na mesma área, passando a mesma situação, se sentindo um escravo, para depois pedir perdão de novo. Ele é perdoado, ele confessa de novo a Deus. Quantos casos eu tenho acompanhado de pessoas que só quebraram esse ciclo quando resolveram tirar o véu? Eu não aguento mais, eu não quero mais o que está atrás desse véu, isso está me matando, isso está me sufocando.
isso aqui está tirando a minha vida, se eu continuar assim eu morro. Então ele arranca o véu e ele conta, eu tenho pecado nessa área, eu tenho acessado pornografia, eu peço perdão, Deus me perdoa, mas daqui a pouco eu estou caindo na mesma área, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo me livrar, é uma coisa que me aprisiona, é mais forte do que eu. Quando ele conta, quando ele expõe, quando ele é honesto, quando ele é transparente, quando ele põe para fora, o poder de cura se manifesta, porque ele simplesmente entendeu um princípio bíblico. Quando eu confesso o meu pecado uns aos outros, a cura acontece. Deus está falando com pessoas aqui que precisam quebrar ciclos, precisam quebrar cadeias, precisam quebrar prisões, precisam quebrar o poder do pecado, o poder da escravidão, o poder da morte em suas vidas. Chega de você viver essa roda viva, de estar a todo tempo entrando na presença de Deus envergonhado, tendo que pedir perdão de pecados cometidos, ser ali aliviado para daqui a pouco estar contando os mesmos pecados. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para ser livre. Quando você contar, quando você expor, quando você rasgar o seu coração, aí você vai experimentar de uma cura divina que é operada pelo Espírito Santo, porque você andou na luz, você andou na verdade, você foi honesto consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Aplauda forte o Senhor, pois Ele é Deus. E por que esse uns aos outros, por que esse outros, de preferência, são seus líderes, são seus pastores? Porque esses estão preparados para te ouvir sem te julgar, porque esses estão preparados para te oferecer auxílio, porque esses estão preparados para não te condenar, por pior que seja o seu pecado, porque principalmente eles estão preparados para não sair contando o seu pecado para os outros, porque se você confessa o seu pecado para qualquer um, você corre o risco de daqui a pouco todo mundo está sabendo a sua história. Então por que os outros normalmente são os seus líderes? Melhor que sejam os seus líderes, porque principalmente se você tem um ministério, você tem um compromisso com a sua liderança, seus pastores confiaram em você, então eles esperam essa mesma confiança, essa mesma lealdade. Não se trata mais só de você, agora se trata da igreja. Amém, amados? Quando você expõe o pecado, acontece cura. Não é a vontade de Deus que você esteja constantemente sendo perdoado. O que Deus quer é que você seja curado e tenha vitória sobre essa falha, e tenha vitória nessa área da sua vida, e tenha vitória sobre o pecado. O contrário disso é religiosidade, o contrário disso é você usar um véu, e essa religiosidade se transforma num monstro, que te aprisiona numa rede de mentiras. Aí você se vê mentindo, porque tem que mentir, porque construiu uma base de mentiras, e você se vê mentindo para sustentar mentiras já contadas anteriormente. Aí a tua espiritualidade passa a ser interpretada como um papel, aí o teu ministério passa a ser um fardo. O resultado é que a tua vida vai ficando estagnada com Deus, e esse processo é interrompido. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus deseja um coração transparente, para que a obra dele possa ser completa em teus dias. Dê glória a Deus a Ele por isso. É impossível a Deus que Ele rejeite um coração transparente. Sabe o que é tirar o véu, amados? É a mesma coisa que limpar o copo por dentro. Jesus disse, Mateus 23:26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Não adianta um exterior bonito, um exterior bem apresentado, se o interior está sujo. E o que é pior? Sem essa santidade, sem essa regeneração, ninguém verá a Deus. Só que santidade e regeneração são geradas na verdade, na luz, na sinceridade. Trata com o pecado, trata com as suas fraquezas, trata com suas limitações, trata com as suas dificuldades. Essa é a essência do verdadeiro arrependimento. Era disso que o profeta Joel estava falando lá em Joel 2, 12 e 13, ele diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Diga em voz alta para o seu vizinho: não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração.
O tema dessa pregação é: não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Antigamente os hebreus rasgavam as vestes para mostrar a sua contrição, para mostrar o seu luto. Quando eles rasgavam as vestes, eles exteriorizavam, eles tornavam público o seu sentimento de tristeza, a crise que ele atravessava. Era uma forma de dizer: vocês estão me vendo por fora com roupas normais, mas por dentro eu estou em luto, eu estou contrito, eu estou quebrantado. E por que é rasgar o coração? Porque Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. Você pode ter vendido uma boa imagem, a imagem de um homem de Deus, muito espiritual, para a maioria das pessoas que te cercam, mas Deus não olha para essa imagem, Deus olha para o teu coração. Deus está interessado com a tua verdade. Se você não usar sinceridade, não usar transparência, você nunca será santificado, você nunca terá vitória contra o pecado. O homem dissimula. Nós corremos esse risco, porque você precisa manter um status quo, você precisa manter a imagem que você construiu até aqui, você precisa que as pessoas continuem confiando em você. Você tem medo de entrar numa área, de confessar suas fraquezas, e de saber que talvez as pessoas nunca mais te olhem da mesma forma, e esse engano tem levado muitas pessoas ao inferno, porque sem arrependimento não há libertação de pecados. Por que você acha que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu preguei em teu nome, e vão escutar do Senhor: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O poder da iniquidade só cai quando você anda na verdade, quando você se rasga diante de Deus, quando você é sincero. O uso do véu tem levado muitos a uma distância irreversível, a uma distância de Deus irreversível. Hebreus 6 diz, verso 4 em diante: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Nesse exato momento, há pessoas no inferno, que sabem que foram condenadas eternamente, que dariam tudo para ter 30 segundos de vida, para poder se arrepender dos seus pecados e se acertar com Deus. Muitas foram parar ali porque escolheram usar o véu, e com véu, amado, não tem libertação, com véu não há cura, com véu não há salvação. Mateus 21:44 diz, palavras de Jesus: qualquer que cair sobre aquela pedra, ele mesmo ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Será reduzido a pó. Tua decisão hoje tem que ser: eu me lanço sobre a pedra, eu me lanço sobre a rocha, ou espero a rocha ser lançada sobre mim? Se eu me lançar sobre a rocha, eu fico em pedaços, mas se a rocha for lançada sobre mim, eu viro pó. Se eu me lançar sobre a rocha, eu me quebro, eu me quebranto, eu me rasgo, mas a restauração para mim, a cura para mim. Se a pedra for lançada sobre mim, eu viro pó, e aí já nada poderá ser feito pela minha vida. A tua escolha hoje é essa: você cai sobre a pedra, ou a pedra cai sobre você? Você vai virar pó ou vai ficar em pedaços?
bilhões de almas condenadas dariam tudo para estar no seu lugar nesse exato momento, para poder ter seus pecados perdoados, para poder se acertar com Deus, para poder confessar os seus pecados e receber o perdão de Deus. O maior engano que alguém pode cometer nessa vida é viver uma falsa graça. Sabe o que a graça faz por nós? A graça nos salva do pecado, mas ela não nos salva em pecado.